Boa noite a todos. Boa noite à professora Maria Gislene. Eu sou a Silvânia, faço parte da coordenação de tutoria e vou estar aqui com vocês nesse momento hoje do curso de música da oferta 2023.2. Como eu falei, eu estou com a professora Maria Gislene Silva e a professora hoje ela vai apresentar um pouquinho da disciplina, ou tudo, não é, professora, da disciplina História da Arte. Fiquem à vontade, professora, a palavra é sua, e de já uma boa web formação de tutores. Obrigada, Silvânia. Muito obrigada. Por Eu nada. quero dar as boas-vindas a todos os tutores, né? E dizer que é muito significativo estar aqui para compartilhar a disciplina História da Arte no curso de Música EAD, tá? Nossa disciplina que tem 60 horas e uma disciplina que está sendo delineada, que foi delineada, né? Que foi construída com muita responsabilidade, muito carinho e está muito plural em se tratando de conteúdos, metodologias, avaliações também estão bastante interessantes e eu quero que vocês tenham bastante sucesso e um processo também de confortabilidade profissional, né, diante dessa disciplina tão relevante. Então, como Silvânia já falou, eu sou a professora Maria Jusilene Silva Guida de Souza, eu sou doutora em artes, também sou licenciada em música, tenho licenciatura em letras, sou psicóloga, neuropsicóloga e trabalho, sou professora adjunto no curso de música presencial da Universidade Estadual do Maranhão e amo falar sobre arte, sobre música, né? E me sinto muito feliz em ministrar essa disciplina para vocês. Então, gente, a ementa da nossa disciplina está relacionada com a definição que nós temos de ter dentro dessa configuração disciplinar, a definição de arte, né? Então, para definir arte, nós temos um desafio e também uma missão que é muito significativa, porque nós nunca chegaram a um consenso sobre um conceito único de arte, né? Então, a nossa ementa, ela trabalha isso sobre as formulações teóricas, a periodização e os ciclos históricos relacionados também à arte, a especificidade da arte e a cultura artística, a gente vai tratar muito sobre isso, e a interpretação e o significado, assim como também o juízo crítico. Então, é um conteúdo muito, muito gostoso, que está relacionado com aquilo que faz sentido em nossas vidas, né? Com a nossa subjetividade. É por isso que o nosso objetivo geral ele está articulado no intuito de nós compreendermos a arte como ciência e também exercitarmos a nossa criatividade. Tá? E para isso a gente vai considerar os ciclos históricos, as especificidades da arte, né? O objetivo de formar um posicionamento crítico e cultural nesse contexto individual, né? Em que nós nos deparamos com toda essa questão estética, essa questão dos nossos sentimentos, da manifestação da nossa criatividade. Então, nós temos aí esse intuito de compreendermos a arte dessa maneira. E os nossos objetivos específicos: refletir sobre os conceitos plurais de arte, o valor dado a ela socialmente, analisar a hierarquia dos objetos artísticos, né? Principalmente nesse conceito de o que é mais importante, o que é tido como arte, o que não é, né? Nós temos também essa questão de analisar e de conhecermos os marcos históricos da arte, desde a pré-história aos dias atuais, estabelecer a diferença entre a história da arte nova e a história da arte velha, né? O que seria isso? Caracterizar a arte negra no Brasil,
colocou em destaque a arte negra e a arte indígena, porque são artes que fazem parte do nosso nascimento como país, né, como nação. Então, nós precisamos, sim, destacar esses dois contextos, porque fizeram parte, né, do nosso berço, né, como civilização brasileira, né? E as contribuições também de Portugal para esse nosso acervo artístico brasileiro. E, além disso, a gente vai reconhecer o que é gosto pessoal, o juízo crítico, em se tratando de artes, tá? Então, assim, nós temos aí um conteúdo programático dividido em duas unidades. Na primeira unidade, nós estaremos enfatizando a arte, a semântica da arte, ou seja, essa compreensão, esse significado que a arte traz para nós, e as abordagens e historicidade artística. Já na unidade 2, nós vamos saber especificidades em artes, né? Que além dessa questão da arte negra, arte indígena, arte portuguesa, nós vamos trabalhar o que é gosto, o que é juízo crítico. Nós precisamos nos posicionar diante disso para não cometermos alguns equívocos quando nós falamos em arte, tá? Qual vai ser ou qual é a nossa metodologia de ensino? A nossa metodologia de ensino está pautada em alguns recursos didáticos, como, por exemplo, videoaulas. A nossa disciplina tem aí algumas videoaulas, que é importante, né, que você ajude o aluno a ter esse interesse de assistir às videoaulas, de fazer as suas anotações, né, de ter essa interatividade. Nós temos também os nossos podcasts, que estão assim, muito interessantes, e algumas atividades virtuais. E toda essa mediação dessa disciplina, né, que vai ser feita pelo tutor e, né, mediando os alunos, vão ser feitos pelo ambiente virtual de aprendizagem, no qual vai estar disponibilizado aí todo o material de disciplina, tá? Quais os recursos didáticos? Quais os recursos didáticos que nós estamos oferecendo, né, para que a gente possa compreender e construir conhecimento juntos dentro dessa disciplina? Os recursos são as videoaulas, os podcasts, as atividades, né, que as atividades também vou estar pontuando aqui cada uma, como é que você pode ajudar o aluno a passar por isso de uma maneira mais confortável. Então, nossos recursos didáticos, eles estão, assim, bem plurais nesse contexto. Por exemplo, tendo como nota 1, um fórum, em que o aluno vai ter oportunidade de manifestar, né, seus conceitos de arte e também de interagir com os seus colegas dentro desse fórum. Já na nota 2, nós vamos fazer um tour em um museu virtual, que está bem explicado no ambiente virtual de aprendizagem, né? É uma tarefa que você tem quando você vai a esse museu, tá? E a nota 3 vai ser um questionário. Então, na nossa unidade 1, que fala sobre arte, suas semânticas, abordagens, a historicidade artística, nós vamos ter como objetivo refletir sobre os conceitos plurais de arte e o valor dado a ela socialmente. Nós vamos analisar a hierarquia dos objetos artísticos e conhecer os marcos históricos da arte, desde a pré-história aos dias atuais, tá? Então, é bem interessante a gente ter em mente, né, essa sequência para que a gente possa conseguir, né, se debruçar sobre ela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e vocês, professores, que vão estar auxiliando os alunos nesse sentido, é analisar com eles o fato de que a arte, por fazer parte do nosso cotidiano, e mesmo que nós não percebamos isso, ela faz parte, né? A gente vai precisar entendê-la. Então, perguntar o que é arte, né?
como se explica a arte? Alguém pode explicar o que é arte, né? E quando eu entendo, eu vou conseguir definir arte. Então, muitos autores, eles deram seus conceitos, né, sobre arte, né, tentando defini-la, e aí trouxeram um acervo de possibilidades significativas para que a gente consiga realmente significar esse termo. Por exemplo, Kozik, ele fala que a arte se mistura profundamente com a realidade social. É a expressão da prática social e transcendente do ser humano, né? Então, olha o que Kozik fala, ele dá esse viés mais transcendente. O que é algo transcendente? Aquilo que está além da gente, aquilo que está além daquilo que eu posso conceber. Olha só, já Merleau-Ponty, ele falou que a arte não traduz o mundo, mas ela constrói o próprio mundo. Então, esse mundo que nós vivemos, esse nosso mundo individual, esse nosso mundo coletivo, ele é construído a partir de arte. Por quê? Porque é construído baseado em sentimentos, baseado em como eu percebo este mundo, em como eu quero viver neste mundo, né? E isso é maravilhoso, né? Merleau-Ponty, ele traz também essa questão mais abrangente dessa construção, que é um dever de todos nós. Por isso que nós precisamos conhecer mais, né, sobre isso, para podermos falar sobre isso, tá? E aí a arte, ela vai possibilitar a cada ser humano o exercício do senso crítico. Por quê? Porque quando a gente conhece algo, só quando nós conhecemos algo é que a gente pode falar desse algo a partir, né, dessa minha visão, dessa minha cosmovisão, né? E como cada um de nós é único e exclusivo, né? Vai sair daí muitas significações, né? Por quê? Porque existe uma virtude inata em cada indivíduo, né? E essa virtude, ela reverbera nas experiências que nós temos quando nós nos permitimos construir o conhecimento, né? Então, segundo Porcher, ele fala o seguinte: a arte não vive num puro terreno da afetividade imediata. Ela requer para o criador, né, aquele que realmente faz a arte, assim como aquele que também aprecia a arte, a posse de um certo número de ferramentas intelectuais e técnicas que nenhuma espontaneidade permite dispensar, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a nossa subjetividade, a gente precisa também manifestá-la dentro de uma objetividade, né? Apresentando ferramentas intelectuais, conceitos, né? Essa estética de como nós nos debruçamos, né, sobre essa realidade. E aí a gente pergunta: a arte tem valor? Então, diante da realidade cruel e insana, por exemplo, de fome, de violência, de drogas, que a gente percebe, que nós conseguimos, né, visualizar na sociedade, é possível falar de arte? Não seria irônico falar de arte em meio, por exemplo, a um cenário degradante desse? Aí a Paula, né, vem fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Mas a arte só pode ser criada dentro daquilo que é bonito? Então, o que é bonito para você? Será se a mesma coisa que é bonito para mim? Qual beleza nós podemos expressar? Que artistas nós podemos dizer que faz arte, que não faz? Que são bons, que não são bons? Né? Então, só criam suas artes dentro daquilo que é considerado por muitos como belo? Então, são reflexões que nós precisamos fazer a partir do momento que a gente vai entender sobre arte, né? A gente precisa fazer essas perguntas para que a gente não associe arte apenas aquilo que eu considero como bonito, como belo, né?
E a partir de qual referencial eu estou falando que algo é belo? Né? A partir de que experiências, né, eu posso falar isso? Então, a gente vai perpassar ali por alguns momentos da história, né, para a gente poder entender. Então, a gente ali percebe esses primeiros desafios em arte, né, que a gente vai refletir sobre esses questionamentos aí que essa autora fala. Por exemplo, vamos pensar na arte pré-histórica. A arte rupestre, que era a arte considerada geral, né? Que era a arte mais executada, exercida na época da pré-história. Né? Então, o que era essa arte rupestre? Né? Era aquela arte que envolvia sinais, símbolos, desenhos, como você vê aí nessa gravura, né? Era um tipo de arte bem naturalista mesmo, né? Em que os pré-históricos retratavam as cenas da vida cotidiana, né? Por exemplo, uma mãe tendo bebê ali, né? O homem caçando animais para seu alimento. A gente vai percebendo aí que era uma realidade de vida, né? De cotidiano, sendo manifestado aí pela criatividade dessas pessoas. Já na Mesopotâmia, gente, a gente vai ver o Egito, Creta, né? A arte ela era desenvolvida levando em consideração algumas singularidades sociais, algumas realidades políticas, tá? E até econômicas. Então, na Mesopotâmia, que foi considerada o berço das civilizações, né? A gente percebe que a influência do Estado, né, dessa política, até também das práticas religiosas, eram o cerne, né, de manifestação artística. Então, a gente percebia aí que o contexto artístico estava relacionado com essa civilização, com essa configuração política e econômica, né, da Mesopotâmia. Então, se começa aí a expandir, né, as civilizações. Então, a gente percebe que a arte era retratada nessa questão mais religiosa, mais política. Né? Por exemplo, no Egito, as construções mais conhecidas da antiguidade egípcias, né, eram esse nascer, né? Esse nascer artístico, né? Eles se baseavam muito nas construções. Tudo deles era para retratar fenômenos, né? De construção. É tão tal que hoje uma das grandes maravilhas, né? Do mundo são as pirâmides, né? Era um tipo de construção que eles desenvolviam aí a sua arte. Então, o Egito, né? O povo egípcio, eles eram muito religiosos e, por serem religiosos, expressavam a espiritualidade deles por meio da arte também, né? Demonstrado nas pirâmides, que serviam como túmulos destinados a garantir a vida após a morte. Eles construíam também esculturas de criaturas fantásticas para proteger os soberanos enterrados nas pirâmides, né? Como, por exemplo, essa estatueta aí de Anubis, né? Então, tudo isso, olha só que criação, né? Que maravilha, né? Esse fazer artístico. Então, eles também tinham muito essa propriedade de falar dessa vida pós-morte, desse cuidado, né? Dessa vida, né? Mas de uma vida também que era depois daquilo que nós entendemos como morte, ou seja, eles acreditavam numa vida após a morte, então eles expressavam isso por meio da arte. Já Creta, né, é uma região localizada ao sul da Grécia, eles manifestavam também de forma natural, né? Mas o que aconteceu?
eles prezavam muito pelas artes plásticas, eles foram muito por esse viés da arquitetura, da pintura, da escultura, da cerâmica. Então, Creta, a manifestação artística se davam desde dos utensílios domésticos deles, os mais simples, até aquelas construções grandiosas da região, né? Então, eles manifestavam esse fazer artístico dentro dessa questão. Então, a gente percebe aí nessa pintura aí do Príncipe dos Lírios, né? Eles tinham assim, uma visão mais rebuscada, né, da natureza, desse ser humano, né, que se relacionava com essa natureza, né? E Creta, essa civilização, o fazer artístico estava muito relacionado a isso, né? A essa arquitetura, essa pintura, tá? Então, a Grécia, ela também vem como um legado muito importante, né? E foi a Grécia que influenciou todo o Ocidente, né? Em diversos aspectos, como, por exemplo, a filosofia, a biologia, né? E também a arte, porque as manifestações do povo grego, né, se davam também pela pintura, pela escultura, pela arquitetura, mas os objetivos era atingir o quê? A perfeição. Uma das características do povo grego era essa ânsia pela perfeição. Então, eles estudavam muito, buscavam atingir aquilo que eles consideravam belo, perfeito, né? Por isso, eles investiram muito nas técnicas que eles buscavam inovar, né? Os estilos desse povo, né, da Grécia, era marcado por altos padrões de qualidade. Eles buscavam muito esse padrão de qualidade. E eles transmitiam a simplicidade, né, também retratando no cotidiano da comunidade grega, tá? Da comunidade grega. Então, na Idade Média, né, já saindo aí, né, desse berço dessas civilizações, a gente já entra na Idade Média com um olhar artístico, né, influenciado também pela região, mas agora, né, esse fazer artístico, ele vai também de uma arte considerada assim, uma arte vitral, né? Era muito expressa dentro das igrejas, dentro dessa arquitetura eclesiástica. Era possível ver, na Idade Média, a arte sendo manifestada dentro dos próprios templos, né? Eles retratavam passagens bíblicas, sendo uma das expressões artísticas assim muito enfáticas, né, muito visionários da época, né, esses vitrais. E aí a gente sai da Idade Média, entrando já no século XIX, vendo que a arte já começa a trazer em seu bojo o quê? Ideias. Né? A gente percebe que a própria evolução do homem, as próprias necessidades do ser humano também reverberam na arte. Então, a arte moderna, aí no século XIX, surge exatamente do desejo do homem de explorar novas formas, novas cores. Vejam aí que nesse quadro da Noite Estrelada, de Van Gogh, a gente percebe assim, que essa pintura, né, essas cores, elas são mais diferenciadas, né, porque eles já utilizavam imagens deformadas, cubos, outras formas consideradas exóticas. Então, essa ideia, né, de arte chega no Brasil, principalmente dentro da Semana de Arte Moderna, em 1922. E a partir dessas manifestações dessa arte moderna, né, os artistas que foram considerados vanguardas, né, os vanguardas europeias, eles vão trazer aí várias tipologias, né? Várias categorias na área da arte, como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo e o futurismo. Né? Tudo isso oriundos daquilo que nós entendemos como arte moderna, né? Dentro aqui do Brasil. Tá?
Então, quando a gente traz esse olhar dessa arte, a gente vai também precisar saber que existe uma relação aí muito íntima entre o criador e o apreciador. Porque dentro desse processo existe um fazer artístico muito significativo, existe uma cumplicidade artística que a gente precisa entender dentro dessas especialidades em artes, que é a questão do gosto, do juízo crítico. Por isso que na nossa segunda unidade, qual é o nosso objetivo? Estabelecer a diferença entre a história da arte nova e a história da arte velha. Nós vamos caracterizar a arte negra no Brasil, a arte indígena, e as contribuições de Portugal para o acervo artístico brasileiro. E reconhecer o que é gosto pessoal, juízo crítico em se tratando de artes. Então, a gente começa a refletir sobre a arte negra no Brasil. Foi considerado um século de mudanças após Nina Rodrigues. Então, uma figura aí que se destaca e que contribui muito para que a gente dê uma ênfase para essa questão da arte negra foi Nina Rodrigues. Então, os pesquisadores consideraram complexa a pesquisa feita sobre a arte negra no Brasil, partindo do legado de Raimundo Nina Rodrigues. Isso se deve ao fato de que, durante os 100 anos que se seguiram após sua morte, muita coisa mudou em relação a essa temática. Então, o trabalho, né, de Raimundo Nina Rodrigues foi muito criticado. Por que ele foi criticado? Porque as interpretações sobre o legado dele foi que ele tratava o termo arte, né, com letra maiúscula para significar o belo ocidental, ou seja, a arte erudita, né, ocidental. Nesse mesmo contexto, ele afirmava que os negros, né, deveriam ter acesso a outros recursos e espaços, né? Por quê? Porque eles poderiam aprender uma qualidade ainda maior em sua produção artística. Ele foi criticado por isso, né? Embora Nina Rodrigues exaltasse as qualidades físicas, intelectuais e criativas do negro, ele, segundo, né, a crítica, ele não equiparava essas habilidades às habilidades do branco. Ele não fazia isso de uma maneira muito clara, né? Muito significativa. Então, ele foi muito criticado por isso. E vocês vão aprofundar isso também no nosso podcast. A arte indígena, por sua vez, né, ela traz o quê? Ela traz essa ideia de utilidade. Por que utilidade? Porque a arte indígena, ela não vai ser explicada pela teoria, porque não se tem registros definidos, né? Livros, artigos que construam ou que conceituem uma teoria da arte indígena. Por quê? Trata-se de uma arte que se explica assim pelas tradições, né? Essas transmissões, né? Então, são elementos que foram enraizados no cotidiano do povo indígena, né? Nesses aspectos tradicionais, e aquilo que vai diferenciar de outros tipos de arte, né, que vinham sendo manifestações e haviam registro e tudo mais. E a arte indígena não teve esse registro significativo. Então, muitos autores têm problemas em conceituar as manifestações artísticas realizadas pelos indígenas, né? Não, e muitos deles não consideram nem como arte, justamente por conta dessa ausência de teorias, de registros, assim, de uma maneira mais significativa, né? E essas manifestações artísticas tradicionais do mundo ocidental, por exemplo, né, se diferencia em muito desse legado indígena. Já dentro da questão de Portugal, a gente vai entender, né,
que essa arte de Portugal ela foi trazida para nós aqui por conta das navegações. Então, Portugal ele vivenciou todas as etapas de artes, né? Antes apresentadas pelos influenciadores do Ocidente, como, por exemplo, a Grécia. Então, Portugal ele passou pelo período da arquitetura gótica, pelo Renascimento, embora de forma um pouco tardia, mas ele passou por isso, né? E principalmente por conta também do comércio marítimo. E aí esse estilo radiante dessas construções arquitetônicas, né, foram financiadas exatamente por conta desse lucro do comércio marítimo, que Portugal era assim, né, bastante experiente, né, foi assim bastante experiente nessa questão das navegações. Então, essas especiarias, esse leva, esse traz, deu essa riqueza, esse legado para Portugal, que trouxe também para o Brasil. Então, as pinturas, por exemplo, do Renascimento português, tiveram grande influência, por exemplo, do Renascimento nórdico. E seu principal artista da época foi quem? Foi Nuno Gonçalves. Ele foi o responsável pelas obras dos painéis de São Vicente, né? Como esse aí, que está aí para que vocês vejam. E aí, gente, é importante vocês trabalharem com os alunos essa diferença do que é a história da arte nova e o que se diz sobre o que é a história da arte velha, tá? Então, a nova história da arte, ela trata a história da arte antiga como algo muito sério e, portanto, com características de autossuficiência. O que seria a arte nova? A arte nova é exatamente essa busca de artistas por novas formas, por se desprender desse legado, né, ocidental, né, trazendo novas formas de cores, né, uma paleta de cores muito mais sombrias ou rebuscadas, ou o relativismo dentro disso, ou se afastam muito de questões assim, muito de normas, né? Então, essa arte nova, ela quer fugir um pouco de normas, daquilo que o Ocidente trouxe, dessas técnicas. Por isso que as pessoas que são adeptas da nova história da arte acreditam que essa história da arte antiga é muito frágil. Por quê? Porque, segundo eles, traz uma intelectualidade assim de respeito, né? Muito baseado na técnica. Então, a velha arte, né, foi associada ao conceito de conossorismo. O que é isso? É uma palavra inglesa hibridizada, né? Foi feita uma relação híbrida do idioma francês, né? Com o inglês. E aí, em português, vai se aproximar de quê? De expertise, de perito, né? Então, eles consideravam, né, que a velha arte era muito relacionado com essa questão de técnicas de peritos, isso, e seria interessante nos desvencilharmos disso, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. E, em se tratando de juízo ou prejuízo estético, o que é importante trabalhar com os alunos? Trabalhar a diferença entre gosto pessoal, gosto universal, né? Então, quando lerem o material, né, o e-book, a interpretação, o juízo estético tem origem exatamente nessa sensibilidade humana, né? O que seria o gosto pessoal, né? Seria a apreciação, a assimilação que o indivíduo tem em relação às suas portas sensoriais, né? Que é muito individual. E aí se funde com um processo reflexivo sistemático. O que é esse processo reflexivo sistemático?
Ou seja, quando eu reflito sobre uma arte e eu consigo fazer uma análise baseada em estudos, né? Analisar contexto, analisar como ela foi construída, né? Eu consigo ali, a partir dessa minha busca, né, me tornar um expert, né, dentro disso, e eu posso emitir um juízo estético, né? Então, aí eu posso dizer, dentro daquilo, o que é considerado belo, feio, né? Então, é muito interessante. Veja que o gosto pessoal, ele é construído a partir também desse conhecimento que eu tenho do objeto artístico, né? Então, a partir dessas reflexões que eu tenho sobre esse objeto artístico, eu vou conseguir fazer uma análise, e nessa análise ela vai gerar um juízo estético, certo? E aí vai dar um significado. Aquilo vai dar um significado para quem aprecia, de belo, de feio, né? Então, são essas partes, gente, que eu gostaria que vocês trabalhassem com os alunos, tá? E dentro desse aspecto, vocês podem ajudá-los a entender melhor, né, esse conteúdo. Para quê? Para que eles consigam realizar as atividades deles, né, que é uma atividade assim, muito interessante, mas muito interessante mesmo. Como eu falei, né, tem uma atividade que é o fórum. O fórum. Então, quando o aluno vai chegar lá no ambiente virtual de aprendizagem, ele vai ver assim: olá, estudante, você saberia conceituar a arte? O que é arte? Para começar a refletir sobre essa questão, leia os conceitos dos autores abaixo. Por exemplo, para Kozik, a arte se mistura profundamente com a realidade social e é a expressão da prática social transcendente do ser humano. Já para Merleau-Ponty, a arte não traduz o mundo, mas constrói o mundo. Então, quando ele analisa esses conceitos e outros mais, né, que ele pode pesquisar, que ele pode, né, ele pode trocar ideias, né, com os colegas, e ele vai entender, aí sim, né? Por exemplo, outro que conceituou arte, né, do Champ. Será arte tudo que eu disser que é arte, né? Para Marcel é isso. Marcel do Champ, ele fala: será arte tudo que eu disser que é arte. Parece assim parece uma coisificação, né? Mas é importante considerar o que realmente o Marcel disse. A arte, para Pablo Picasso, é uma mentira que nos permite dizer a verdade. Olha que interessante, né? Muito interessante. Já Marx Ernst disse: a arte não tem nada a ver com o gosto. Não há nada que o prove. Ele já colocando essa questão da arte pelas nossas portas sensoriais, né? Fazendo uma relação com essa questão do paladar, né? Muito interessante também. E aí vem o George Braque, que fala: enquanto a ciência tranquiliza, a arte perturba. Olha só que interessante. Porque a arte, ela traz para nós muitas reflexões, né? Muita subjetividade, e a subjetividade, ela não se explica de uma forma tão simples, né? E aí, agora, o aluno ele é incitado a pensar. E agora? A partir de todos esses conceitos, você consegue criar o seu próprio conceito de arte? Então, mãos à obra. E aqui, o norteamento para o aluno é: não esqueça de compartilhar o que você pensou com seus colegas. Então, no fórum,
além de conceituar, de dar o seu conceito sobre arte, né, pelo desenvolvimento da criatividade, ele precisa compartilhar, né, e se debruçar também sobre os conceitos dos seus colegas. Então, dentro do fórum, né, o aluno ele vai ser instigado a escrever o que significa hierarquia dos objetos artísticos. Segundo George Cole, no item 1.13 do e-book, né, ele vai ler e vai socializar. E ele vai comentar o conceito de arte de pelo menos dois colegas de turma. Então, ele vai também atentar para os critérios da avaliação desse fórum. Não é isso? Então, se o aluno ele apresentou de forma fundamentada o conceito dele de arte, ele vai ter 3 pontos. Né? Se ele conseguiu conceituar o que é hierarquia dos objetos artísticos também, baseado lá no e-book, ele vai ter também 3 pontos. E aí, ele vai lá, vai ler os conceitos do que os colegas dele também fizeram, vai comentar, né? Vai comentar o conceito de pelo menos, no mínimo, 2 colegas, justificando ali no comentário dele o que mais ele considerou importante no conceito apresentado pelo colega dele. E aí ele vai fechar mais 4 pontos, somando aí, né, 10 pontos ao todo. Então, ele já vai saber que é possível, né? É possível ele ter esses 10 pontos, porque ele vai estar sendo norteado e vai ser orientado, né? Como ele vai conseguir isso, né? De uma maneira tão tranquila. Esse é o fórum. E aí, na segunda nota, ele vai fazer um tour em museu virtual. Ele vai encontrar assim: olá, estudante, você já visitou um museu? E um museu virtual? Esta é uma realidade muito recente na museologia, surgido a partir dos anos 90 do século XX. Os museus virtuais ainda são pouco estudados e não possuem uma definição clara sobre a sua própria configuração. Henriques, né, disse que os museus virtuais são aqueles que usam a internet como espaço de interação com o patrimônio. E o que diferencia um museu virtual de um site na internet é a capacidade de mediar o patrimônio no ambiente virtual por meio de ações museológicas específicas. Então, nesse sentido, é preciso lembrar que nesse tipo de museu, o acervo detém especificidades e um novo contexto, pois ele é virtualizado. Tá? Então, o aluno vai ter esses direcionamentos. Então, a nota dele, a nota 2, é para fazer um tour em museu virtual. No que isso vai implicar? Que o objeto deixa de ser o centro e se torna objeto em potencial, tanto na comunicação museológica quanto nos processos de musealização. Tá? Então, dito isso, o aluno vai escolher um dos museus virtuais indicados abaixo ou outro que ele possa pesquisar. Né? Nós estamos apresentando para ele o Museu Republicano, Convenção de Itu, museu com audiodescrição, e ele já vai clicar no link, vai direto para o museu, né? O Museu Virtual, visitas virtuais em museus, exposições temporárias e patrimônios culturais, Museu do Louvre, né, também. Então, ele vai ter aí essas possibilidades, ou ele pode também conhecer outros museus virtuais e optar por esse outro museu.
Acontece que ele precisa fazer um tour pelo museu disponível no ambiente virtual de aprendizagem, selecionando uma obra de arte que ele mais gostou. E aí, ele vai pesquisar mais sobre essa obra, apresentando um resumo dessa obra. Ele vai dizer o nome da obra, o autor da obra, nacionalidade do autor, o estilo do autor e por que a obra lhe chamou a atenção. Além disso, ele vai participar de uma roda de conversa articulada por você, tutor, né, e vai compartilhar a pesquisa dele com seus colegas. Então, aí, o tutor é importante estabelecer um tempo assim bem resumido para que eles possam compartilhar uns com os outros e não ficar assim muito tempo, né? Desprender muito tempo, até porque ele só vai compartilhar, ele vai chegar e dizer assim, olha, a obra que eu achei muito importante foi essa, o nome dela é essa, o autor é esse, e me chamou a atenção por causa disso, 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 disso. Aí o outro vai e fala também, vai compartilhar, tá? E os critérios, né, que ele vai ter para atingir o 10 dele. Se ele conseguiu realizar o tour completo, 2 pontos. Se ele fez a pesquisa e o resumo sobre a obra, né, fundamentando, 4 pontos. E se ele participar também da roda de conversa, compartilhando de forma coerente as principais ideias obtidas dentro da pesquisa, ele vai ganhar 4 pontos. Então, veja aí que é, né, mamão com açúcar, além de ser um trabalho assim muito bonito, muito significativo, né, para ele. E a nota 3 vai ser um questionário. O questionário da nota 3 é composto por 5 questões objetivas e 5 questões, né, subjetivas. Tá? E com essa atividade, pretende-se avaliar o domínio do conteúdo teórico da unidade com base em autores como Souza, como Colle, como Raquel Costa. E o intuito é estimular essa análise crítica do aluno, né, para fomentar essa reflexão sobre a diversidade artística, suas influências históricas e os desafios de interpretação no contexto contemporâneo, tá? E aí são as referências que ele tem. E aí, eu pergunto para você, tutor, você tem alguma dúvida? Qual a dúvida que você tem nesse sentido? Tá? Quero agradecer, né, a atenção de vocês nesse quesito e me coloco à disposição aí de vocês para qualquer pergunta, né, para que a gente possa tirar aí as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado, professora. Muito bom lhe ver aqui novamente conosco. Como eu sempre gosto de dizer, as suas explicações bem detalhadas, bem realmente objetivas, e uma coisa que eu sempre gosto de frisar, né? Como é bom de falar da história, né? Como é bom de puxar a importância que nós temos, principalmente a importância da história da arte. E é fundamental, né? Fundamental. E sei que essa disciplina vai ser enriquecedora, né, para os nossos alunos, né? Porque nós temos a próxima, né, disciplina também que puxa um pouco também sobre outras questões, né, que nós teremos, que será com o professor João, e como é enriquecedor, né, ter todas essas explicações. Tá aqui acompanhando conosco, né, o tutor Jalf, que é tutor do Jalf, está aqui, pronto, né? O Jalf está aqui conosco. E aí eu deixo aqui aberto para o Jalf, já chegou aqui na parte das atividades. Se o Jalf tem alguma questão que queira colocar para nós. Jalf, consegue falar, Jalf? Ou está no translado? Ah, ok. Pronto, Jalf. Que bom estar convosco aqui, né? Que bom, né? Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Sou a Jusilene. É uma honra estar aqui, né? Apreciando sua... Eu não digo nem uma aula, é um show. Porque a Jusilene é outro nível. Então, assim, eu primeiramente peço desculpas pelo atraso, né? Já tinha comunicado lá no grupo, o motivo, né? Chegar um pouco atrasado.
Enfim, já cheguei aí já nos finalmente, nas atividades, né? O senhor está fazendo a abordagem das atividades, nota 1, 2 e 3. Então, assim, então para mim ficou claro, né? A questão das atividades, da aplicação, da dinâmica, né? Mas em relação à abordagem, à explanação do conteúdo, né? Eu só vou poder tirar dúvidas a partir do momento que eu ler, porque como eu cheguei já depois, aí não tem como eu questionar, né? Mas assim, mas a priori, para mim tá tudo certo, né? Por enquanto. Tá Sim, certo, João. sim, Tá sim, certo. sim. Mas a web, ela fica gravada, né? Eu vou disponibilizar lá no AVA, o material, o slide também da professora, né? De formação para que vocês possam ver. E também quando a disciplina ela vai estar disponibilizado já oficialmente a partir de amanhã, né? As disciplinas que já se iniciam, né? Essa e a próxima disciplina que vai ser com o professor João, que é História da Música Antiga, Renascentista e Barroca, né? E eu sou, quando tem algumas web aula, professora Maria Silene e Jalf, sempre gosto de comentar assim, quando fiz o curso de letras, eu sempre fui muito ligado à literatura do barroco. Eu sou apaixonado pelo barroco. Eu falo assim que eu nasci na era errada. Então, assim, eu sou muito, assim, tanto é que eu falei pro professor João, eu vou, né, pegar a história da arte, eu vou aprender também depois nas suas explicações, porque sempre é enriquecedor. Conhecimento nunca é pouco. Isso eu sempre reforço meus alunos. Conhecimento nunca é pouco. Mas, Jalf, esse conteúdo vai ficar disponibilizado. Amanhã eu já devo solicitar a postagem lá no ABA e também a postagem também do slide da professora. E claro, né, a professora Maria Silene é conhecedora já dos nossos processos, né? Depois ela vai fazer lá no fórum, que é o Fale com o Professor. E uma coisa que eu sempre digo dos professores que eu trabalho, né? A professora Maria Silene, assim, é muito solícita. Então, se tu tiveres alguma dúvida, pode perguntar naquilo que ela puder ajudar, explicar, ela vai estar ali disponível, né, para explicar, né, para os tutores e também para os nossos alunos aí que teremos as duas web aulas, né, web aula 1 e web aula 2, que eu sei que vai ser maravilhoso, e aí eu vou contar com vocês, né, com você e o Nixon, né, o Polo de Itapecuru e de Colina, para participação em massa com nossos alunos aí na web aula, né, que vai ser divulgada para os alunos. Não tendo, né, o Jalp já chegou na parte da atividade, não tendo uma observação, a professora Maria Juscelene também fez uma excelente explanação, né? Não temos mais nada a acrescentar. Quero agradecer mais uma vez a professora Maria Juscelene, muito obrigado por sua disponibilidade, muito obrigado pela sua compreensão. Hoje eu falei, né, direto com a professora, né? Hoje aí a gente chegou ali, né, a um consenso muito, muito bom e é sempre maravilhoso trabalharmos com professores como a professora Maria Silene, né, que já tive ela como professora também lá na turma de letras, né, também. Então, para mim é muito enriquecedor, né? E como coordenador de tutor, acabo trabalhando com ela 2 vezes, né? Então para mim é maravilhoso. Professora, mais uma vez, muito obrigado por tudo, lhe agradeço. Jalf, muito obrigado também por sua participação. Eu agradeço aí a logística, viu, Pedro? E obrigada, Jalf, aí pela presença. E vamos lá. E qualquer coisa, a gente vai se encontrar aí no fórum, tá bom? Perfeitamente. Ok. Boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Próximo. Tchau.